Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre hair, cabelos no Blender. Já existe dois vídeos que eu falei a esse respeito, mas as versões do Blender mudaram e existem outras formas que podem ser aplicadas hoje nessa versão. Eu estou com a 2.69. Então vamos começar. Eu coloquei aqui uma cabeça para servir de exemplo para você. Ela está de forma grosseira, mas está para usar como exemplo. Você pode escolher certas partes da mesh para colocar os cabelos. Se eu colocar um sistema de partículas aqui com hair, eu vou explicar para você. Então eu venho aqui em Physics, eu escolho um sistema de partículas e eu escolho hair. E ele vai fazer esse tipo de coisa. E ele fez isso aqui porque a minha mesh está com mirror e não está aplicado. Então eu vou eliminar esse sistema de partículas, vou voltar aqui para os modificadores e eu posso fazer as seguintes coisas. Eu posso escolher Vertex Group, eu posso escolher uma textura e eu posso escolher uma outra mesh, fazendo uma seleção dessa aqui somente nos locais em que eu vou aplicar o cabelo. Então, nós vamos fazer o seguinte, como eu tenho esse modificador a ser aplicado, eu vou tentar fazer uma coisa de forma prática. Então, a gente passa para o modo de edição e nós vamos selecionar as partes que nos interessam. Vamos colocar na vista 3 e se você observar o rosto humano, especialmente de perfil, você pode observar que se você dividir o rosto humano em 4 partes, os olhos de uma pessoa ficam nessa metade aqui. E a orelha de uma pessoa, ela fica mais ou menos aqui. Ela vai acontecer mais ou menos aqui. Então, baseado nisso, a gente clica no C e imagina onde tenha cabelo numa pessoa. Você imagina onde tenha cabelo numa pessoa. Então, vamos preencher isso aqui com a seleção. Ok? E vamos colocar um pouquinho de possibilidades aqui também. Vamos desligar esse aqui, esse aqui. Então, mais ou menos, e esse aqui também. Mais ou menos assim, tá? Até seria interessante esse aqui também. Que vantagem tem agora o modificador Mirror aqui? A vantagem é que se você voltar para a vista 1, você terá os dois lados selecionados de forma simétrica. Agora é interessante você aplicar o modificador, só que você tem que passar para o modo objeto. Aplica o modificador e agora você pode voltar para o modo de edição. Você tem várias possibilidades com isso aqui. Você pode fazer Shift D, por exemplo, e separar, né, uma parte aqui em cima. Depois clicar em P e separar a seleção. Então, você tem um objeto separado aqui. E você pode observar que o Blender já colocou o nome de um outro objeto para você. Então, você pode nomear isso aqui de escalpo, né? Não é um nome muito bonito, mas é mais ou menos isso que aconteceu. E você pode também, antes mesmo de você separar esse objeto, deixa eu fazer Ctrl Z aqui, até ele apagar esse objeto aqui. Pronto, agora ele apagou. E eu posso fazer um Vertex Group. Então, eu posso fazer Ctrl G e Assign to New Group. Eu clico aqui, eu venho aqui em Vertex Group e posso observar que o Blender já me fez um grupo chamado Group. Eu posso escolher um outro nome, eu posso colocar Scalp também, tá? E são duas formas que eu posso fazer. Eu posso tanto usar aquela forma de separar o objeto e eu ter dois objetos, a cabeça e o escalpo, como eu posso ter um objeto só e selecionar esse Vertex Group aqui. Nós vamos ficar com esse Vertex Group. Qual seria o meu próximo passo? Voltar para o modo objeto. Vou diminuir aqui um pouquinho para nós podermos trabalhar.
e vou para Physics. Em Physics, eu acrescento mais um sistema de partículas. Eu posso nomear, por exemplo, cabelo, ou o nome que você queira, que você acha que seja interessante para você. E aqui, o tipo emitter, ele vai colocar somente partículas. E nós queremos hair. E ele fez isso aqui, ó. Ele botou hair em todinha a extensão desse objeto. E eu não quero isso. Como é que eu faço para ele ficar somente naquele escalpo que eu selecionei? Eu vou procurar aqui em Physics um item que se chama Vertex Groups. Abro e aqui em Density eu vou clicar e eu vou achar o nome do grupo. Pronto. O que ele fez? Ele colocou os fios somente naquele escalpo que eu tinha desenhado. Então, nós voltamos agora aqui para cima, porque eu acho que tem outras configurações interessantes para mostrar para você. Nós temos aqui o tipo, que é cabelo, e seed. Se você observar, deixa eu afastar um pouquinho aqui para você observar melhor. Ele vai mudar algumas formas dos cabelos serem distribuídos nessa cabeça aí, no escalpo, né, no caso, tá? E geralmente não é uma coisa que você tenha muita ideia do que isso vai virar no final das contas. Normalmente isso é deixado em 0. Aqui, vou pular para o lado de cá, depois eu volto. É o comprimento do cabelo. 4.000, você deve estar vendo que é um negócio assim, fora de série, né? Então, para ficar mais fácil para a gente, eu vou baixar para ponto 3, por exemplo. Aqui é o comprimento do cabelo. Existem outros locais que você vai poder mexer e que você vai conseguir fazer variações de tamanho também. Mas, com calma, a gente chega lá. Então, aqui, segmento. É o número de segmentos que esse fio está distribuído. Só que você só consegue enxergar isso se você for agora aqui, você vai ver que existe uma possibilidade de edição de partículas. E não vai aparecer porque você tem que ter a janela T habilitada. Então, clicando em T e subindo aqui, você pode ver que a gente tem algumas características que podem ser usadas com cabelo, no caso. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito. Isso que eu estava falando para você a respeito de 5 segmentos, você também só vai ver se você vier aqui nessas configurações. Deixa eu mexer aqui e abrir um pouquinho mais essas configurações aqui. Se você clicar nessa aqui, você pode observar que você tem 5 segmentos em cada fio. Vou colocar ele bem aqui. Vou pegar um fiozinho aqui. Esse aqui que está aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 segmentos é o número de partes de segmentos que cada fio tem e que servem para você manipular quando você precisar, tá? Nós vamos voltar aqui, eu estou tentando passar para você a parte básica agora. Então, vamos voltar para o modo objeto, que está aqui, modo objeto, que são essas características aqui. Então, 5 segmentos. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Então, depois que você volta para esse local aqui, você pode ver que algumas coisas mudaram, né? E é bom a gente dar Ctrl Z, porque eu preciso daquelas outras configurações aqui. Então, vamos por 0.3 de novo aqui. E se eu clicar aqui em Advanced, você pode observar que sumiu, por exemplo, o Hair Length sumiu, mas apareceram outras coisas que são interessantes serem usadas. Então, você tem aqui, continua tendo o número de fios, número 1000. Para Hair, geralmente, a gente pede para que se emita os fios a partir das faces. Você pode usar os vértices, se você quiser algum penteado específico, digamos, né? Mas, em geral, das faces é porque a distribuição
é mais parecido com a forma com que o cabelo realmente é distribuído. Esse aqui, ele distribui os fios de forma aleatória. Deixa eu fechar aqui de novo, que ainda nós não vamos precisar disso agora. Event Distribution significa o seguinte. Você pode ver que tanto aqui quanto nesse escalpo, nós temos faces maiores e temos algumas faces menores aqui. Então, se você não clicar aqui, ele coloca o mesmo número de fios aqui e o mesmo número de fios aqui. Você pode observar que aqui embaixo parece muito mais espesso do que aqui em cima. O que na verdade ele faz é que tem o mesmo número de fios. Então, quando você clica em Even Distribution, ele coloca de uma forma mais equilibrada menos fios aqui e mais fios aqui. E ele faz um cálculo que se relaciona com o tamanho da face, o tamanho das edges, das bordas. Deixa eu apagar isso aqui, que está atrapalhando no momento. Ok, vamos voltar para o lado 1. E Jittered é melhor random para esse caso. Tá? Aqui com relação à emissão, é praticamente isso que você precisa fazer. Esse aqui diz respeito à animação. Se você clicar em Hair Dynamics, você vai observar que ele já está animado. Se você fizer Alt A, ele está animado. Mas está de uma forma assim que o cabelo simplesmente some aqui dentro e fica muito esquisito. Mas tudo bem, isso aí são coisas que nós vamos arrumando conforme nós formos avançando nessa nossa conversa aqui. Ok, stiffness diz respeito a quanto o fio dobra enquanto eles caem. Em 0, eu já mostrei para você, e a gente pode colocar 0,3, por exemplo, e observando de novo, fazendo Alt A, você pode observar que agora ele tem um pedaço do segmento que ele não se dobra, tá? Então, conforme você manipula stiffness, ele vai fazer diferença na forma quanto ele dobra enquanto ele cai. A diferença que a massa vai fazer é, vamos exagerar aqui, vamos fazer ao vivo para você entender. Ela faz uma diferença de peso. Ele cai com muito mais peso, o cabelo, do que se você mantiver a massa de 0,3 que estava anteriormente. E o bending. O bending é quanta ondulação este fio vai fazer, tá? Então, em 500, você viu que ela não tinha muita ondulação. Vamos colocar 1 e vamos observar aqui com bending em 1 ou um bending em 2, digamos. Talvez apareça mais. A fricção interna. A fricção interna é o quanto cada fio afeta o outro enquanto eles caem. Tá? Então, se eu colocar em 1 aqui para fazer um demonstrativo para você, você pode ver que eles caem aqui com uma suavidade maior. E ele para rapidamente. Você pode observar, se você comparar com a forma anterior, que eu cliquei em Alt A, ele cai de uma forma mais suave, né? E Collider Friction é o quantos fios são afetados quando eles colidem com outros objetos. No caso, aqui o outro objeto é o escalpo, nesse caso. Então, se a gente colocar em 1, por exemplo, a gente pode observar que, juntando stiffness, a massa, bending, internal friction e collider friction, ele não entra mais totalmente no escalpo como ele entrou das outras vezes, tá? Então, estou dando Ctrl Z para voltar à forma anterior e até desligou o Hair Dynamics. Quality ele tem a ver também com a qualidade do fio. Esse pedaço aqui a gente deixa para um outro tutorial, depois eu vou explicando para você. Então, terminamos Hair Dynamic. Cachê. Cachê é o lugar onde o Blender faz os cálculos e guarda os cálculos. Também vai ficar para uma outra ocasião. E você pode ver que aqui no cachê você também tem a forma de você fazer o bake. Bake all dynamics, free all bakes. E é um outro pedaço que
eu vou deixar para uma outra ocasião também. Esse item velocidade, aqui em Emitter Geometry, ele tem alguma influência sobre o tamanho dos fios, você pode observar, tá? Eu posso aumentar ou eu posso diminuir. E lembra que eu falei para você que ia ter oportunidade de mexer no tamanho em outros locais? E a tangente? Deixa eu até afastar um pouquinho para você enxergar melhor. A tangente. A tangente, ela faz modificações. Quando ela está para o lado positivo, ela faz modificação nesse sentido. E quando ela é negativa, ela faz modificações nesse sentido. Dependendo do jeito que você queira fazer, logicamente, o seu penteado, você vai optar por um número positivo ou um número negativo, tá? Então, vamos lá. Zerar, voltar isso ao que era antes. E Emitter Object. Ele vai dirigir os fios para o local que você queira, de acordo com os eixos, tá? É só você mexer aqui que você compreende. Então, velocidade é basicamente isso. Deixa eu habilitar o Hair Dynamics. Rotation e Physics. Aqui em Physics, esses parâmetros aqui, até esse pedaço mais ou menos aqui, eles são designados mais apropriadamente para emitter, quando a gente trabalha com as partículas emitter e não hair, tá? Então, nós vamos passar para o próximo. Esse item aqui, pelo contrário, ele é importante para o hair. Material. No outro vídeo, esse não vai dar tempo, que já está ficando grande. No outro vídeo, nós vamos falar a respeito de material e nós voltamos para esse item aqui. Nesse momento, eu quero fazer uma explicação de forma geral para você. Esse parent, ele usa coordenadas diferentes de objetos para determinar o nascimento das partículas, tá? Esse emitter funciona igualzinho ele funciona para as outras partículas. Se você desligar, ele desliga o objeto que está emitindo as partículas. Aqui no nosso caso, seria o escalpo, tá? Mas aqui pode ser interessante a gente deixar. E esse parents, ele renderiza também as partículas parent quando as partículas children são usadas.